Olá, pessoal. Olá, Miguel. Estamos aqui com o Miguel Forlin. Descobri agora que é Forlin, não Furlan, como eu vinha falando nos bastidores. Para falar hoje do filme O Pianista, de 2002, do Roman Polanski. Por que tu sugeriste este filme? Começar com essa pergunta. Primeiramente, obrigado por me ter aqui, por eu poder participar. A gente se segue, né? Um acompanha o trabalho do outro já há um tempo, nós temos alguns amigos em comum, mas essa é a primeira vez que a gente tem uma interação que agora vai ser mais longa, né? Uhum. E mais sobre também as coisas que a gente gosta, né? Nós dois gostamos muito de literatura, cinema, música, então, sem dúvida nenhuma, vai ser um ótimo papo, uma ótima conversa. Quando a gente estava conversando, respondendo, né, a sua pergunta, quando a gente estava falando sobre qual o assunto, né, sobre o que a gente poderia falar, eu tinha visto, não muito tempo antes, né, eu tinha assistido ao último filme do Roman Polanski, que não estreou no Brasil ainda e se chama The Palace, né, que é uma comédia meio absurda, meio escrachada, e eu gostei bastante do filme, mas eu imaginei que o filme, ao sair, se é que vai sair, o filme acho que vai receber algumas críticas negativas, já recebeu muitas críticas negativas lá fora, e eu imaginei que aqui no Brasil, se estrear, também vai receber. E isso me fez passar alguns dias pensando sobre o cinema do Polanski, a situação do Polanski, o que aconteceu na vida do Polanski, as tragédias, né, que acompanharam a sua vida, elas têm um papel de protagonista na sua biografia, na sua trajetória, e às vezes os filmes acabam ficando esquecidos, ficando de lado, ou acabam, às vezes, nem sendo vistos, ou muito criticados, mais criticados do que mereciam ser, por causa de todas essas coisas. E aí, pensando sobre tudo isso, eu falei, bom, eu gostaria de falar sobre o Roman Polanski. O Roman Polanski é um cineasta do qual eu gosto muito, muito mesmo. E aí eu pensei, qual é o filme central na obra do Polanski, né? Porque se a gente fosse falar do Polanski, o assunto ficaria muito longo, a gente precisaria de vários episódios, né? Eu pensei, bom, então vamos escolher um filme. E aí eu fiquei pensando qual que é o filme central na carreira do Polanski. E ele mesmo ofereceu essa resposta já numa entrevista que ele deu, que ele disse que se ele tivesse de ser enterrado, depois de morrer, se ele tivesse de ser enterrado com um dos seus filmes, ele gostaria de ser enterrado com O Pianista. Olha. Né? Que é uma forma de dizer que esse é o filme da minha obra, o filme da minha carreira. Né? Eu concordo com ele. Eu também acho que é por uma série de razões, a gente vai falar sobre elas, né, aqui, mas o raciocínio basicamente foi esse, que me levou a escolher O Pianista do Polanski. Tava com Polanski ali na mente Exatamente. E pegou um filme central da obra dele. E tu tinhas falado que, ou melhor, tu falaste agora que seria muito extenso falar da obra toda dele e seria também bastante difícil, porque eu não sou uma profunda conhecedora da obra do Polanski, mas, assim, dos filmes que eu vi, parece que um não tem nada a ver com o outro, assim, ele é muito bom em meio que se camuflar em vários gêneros diferentes, em várias histórias que não tem nada a ver uma com a outra, parece que não tem uma... É comum a gente ver em alguns cineastas, assim, ou é um gênero específico, ou é um tipo de história específico, ou é algum, tecnicamente tem alguma coisa que é a assinatura do diretor, ou algum tema com que ele fica se debatendo ali a vida toda. E com o Polanski é muito curioso, porque parece que ele não tem uma coisa na qual ele se apega. Tu tens essa impressão também, ou é... Totalmente, concordo 100%. Aliás, uma das coisas que me fazem gostar do Polanski é o fato de que o Polanski ele aparece
num momento que o cinema está no seu modernismo, por assim dizer, né, na sua era moderna. Mas o Polanski, ele teve uma formação, né, ele estudou na faculdade, na Escola de Cinema de Lodz, na Polônia, que formou, aliás, outros grandes cineastas poloneses também. Então ele teve uma formação muito clássica de como se faz um filme, de como se dirige um filme. E essa formação o acompanha até hoje. O Polanski, ele pode ser definido pela maneira como ele filma como um cineasta clássico. O que há de realmente moderno no seu cinema são os temas e a maneira como esses temas são abordados. Né? A gente pode dizer que o Polanski, nas décadas de 30, 40 e 50 em Hollywood, ele dirigiria como ele dirige hoje, mas ele não mostraria as coisas que ele mostra hoje, ou ele não abordaria certos temas que ele aborda, porque ele estaria ali dentro da indústria, dentro de uma época em que existiam mais amarras, né? Ele não teria a liberdade que o cinema moderno lhe proporcionou. Mas, formalmente, na composição, na maneira de filmar, na maneira de contar a história por meio da estética cinematográfica, ele é um cineasta que pode ser facilmente chamado de clássico. E esses cineastas clássicos, né, e eu estou falando aqui principalmente daqueles que trabalhavam em Hollywood, que estavam na indústria hollywoodiana, eles tinham essa característica de saber fazer filmes de diferentes gêneros, de diferentes temáticas. Eles tinham um leque, né, um leque muito grande. E eles se davam bem, os grandes cineastas, eles se saíam bem em vários desses gêneros. Alguns acabaram se especializando em um gênero específico. O John Ford, por exemplo, a gente associa o John Ford ao western. O Alfred Hitchcock, a gente associa ao suspense. Mas, se a gente pega alguém como o Howard Hawks foi um diretor que fez de tudo. O Howard Hawks, ele dirigiu filme de gangster, ele dirigiu western, ele dirigiu comédia, aquelas screwball comedy, né, que foi um gênero no qual ele na verdade ele se sobressaiu em todos os gêneros, né? O Howard Hawks é um gênio absoluto. Mas muitos cineastas, o Otto Preminger, Fritz Lang, vários cineastas que trabalharam e que a gente entende como cineastas clássicos, embora um ou outro tenha um pé na modernidade, porque estavam também à frente de seu tempo, eles tinham essa característica de trabalharem em diferentes gêneros. E o Polanski tem isso também, porque a formação do Polanski se deu por meio desses filmes. Ele cresceu assistindo a filmes europeus, que a gente chama de filmes de arte, né? Mas ele cresceu também assistindo a filmes de piratas, a filmes de vampiros, a filmes mais fantasiosos. E na sua obra, tudo isso reaparece, né? Reaparece repaginado pela sensibilidade dele, pela perspectiva dele. Mas a gente tem um filme como A Dança dos Vampiros, que é uma comédia translocada envolvendo vampiros. Nós temos um suspense hitchcockiano como O Escritor Fantasma. Nós temos um noir norte-americano como Chinatown. Um filme de terror como O Bebê de Rosemary. Ele tem isso. Essa é uma das características dele, sem dúvida. Sim, é bastante interessante essa perspectiva de colocar ele como de certa forma, um cineasta clássico, assim, porque de fato faz bastante sentido que é uma forma até de desprendimento, assim, de não se ater demais a um determinado tema ou gênero, ou enfim. Mas vamos ao Pianista. Este que é um dos filmes centrais aí da obra dele. E tu mencionou o Chinatown, eu nem lembrava que esse filme era dele. Mas é muito, enfim, é muito estranho pra mim, porque realmente eu tava conversando aqui com o Ismael, meu marido, porque de vez em quando eu esqueço que eu vi alguns filmes, e daí, como a gente vê muito filme junto, ele me lembra do que eu já vi.
E daí eu assim, tá, mas o que que a gente viu do Polanski? O que mais que a gente viu além do Deuses da Carnificina, cujo nome eu não lembrava, eu só falei assim, aquele filme do qual eu gostei bastante, que eram 4 pessoas, né? Que é outro filme bastante peculiar e muito diferente, assim, O Bebê de Rosemary. Então, é um cineasta que tem bastante variedade em temas, em gêneros, e ele costuma acertar muito. É muito curioso. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. essa tua classificação faz bastante sentido. Eu não tinha pensado nela, mas ela realmente faz bastante sentido. E faz todo sentido na coisa da formação dele e tal. Mas O Pianista. Este é um filme de 2002 que conta a história, que é uma... fortemente inspirado, ou é tido como uma biografia mesmo? Tu sabe se é... A gente pode dizer que é baseado. Baseado. Fortemente. É baseado, porque até sim, o próprio Polanski inseriu... Porque o Polanski, ele era criança na época do Holocausto, mas ele é um sobrevivente também do Holocausto. E algumas coisas que aparecem no filme, ele admite que foram coisas que ele lembra de ter visto. Então, acho que o melhor termo que a gente pode usar aqui, inspirado, eu acho que seria muito pouco, seria vago demais. A gente pode dizer que é baseado, porque os principais eventos são os eventos que constam na autobiografia do personagem principal, uma figura real que de fato existiu, né? Sim, que é o pianista polonês, alguma coisa que eu não vou nem me atrever a pronunciar, Spielmann. E como eles só chamam ele de Spielmann, então esse é o nome dele. O primeiro é um daqueles nomes poloneses impronunciáveis com trocentas consoantes. Exato. Não tem como pronunciar mesmo, por isso que eu nem me atrevi. Spielmann. Ele foi um pianista polonês, ele toca... Pela história do filme, né? Ele tocava na rádio... eu acho que era a Rádio Nacional da Polônia, agora eu já não me recordo. Quando começaram ali as tensões da Segunda Guerra Mundial e os nazistas estavam para chegar na Polônia. O filme cobre de 1939 a 1945, que foi o final da Segunda Guerra, né? Enfim, a gente vai vendo em linhas bem gerais, a gente vai vendo os desdobramentos da Segunda Guerra pela perspectiva desse cara. Então, assim, primeiro ele lá tocando e daí... quem sabe os nazistas não cheguem aqui porque eles vão encontrar os russos e daí não vai ter pra ninguém e tal. E daí, meu Deus, eles chegaram aqui, mas não vai dar nada, porque é muito curioso, porque ele vai demarcando ali alguns anos... não é ano a ano, mas são alguns eventos centrais dessa cena de decadência absoluta que acontece na Polônia nesse período. E em toda vez que aparece lá assim, o ano e o que aconteceu, tá lá a família, não, mas isso não vai acontecer e não sei o que, daí aparece lá o ano, aconteceu e aconteceu pior, e a gente vai dando uma agonia assim, de meu Deus, parem de repetir que não vai acontecer, gente, vai acontecer e vai ser horrível. Aliás, que bom que você já mencionou isso, porque para mim esse é um dos pontos também centrais na obra do Polanski, que é a situação, ela vai se tornando paulatinamente tão absurda, que a primeira reação de uma pessoa minimamente sã isso não vai acontecer. Não pode ser. Não pode ser. E as coisas aconteciam, e elas aconteciam de uma forma cada vez pior. E eu acho que essa questão do absurdo, a gente pode
apesar de a gente já ter mencionado sobre essas diferentes características do cinema do Polanski, sobre ser um cinema muito variado, muito diversificado, há elementos constantes que a gente percebe, né? Linhas mestras que a gente percebe perpassando por todos os filmes. E tematicamente, para mim, isso é claro, a linha mestra que perpassa toda a obra do Polanski é o absurdo com A maiúsculo. Eu vejo o século XX como o século do absurdo. Para mim é o século do Samuel Beckett. É o século em que tudo aquilo que foi ventilado e que foi consumado e que foi obtido, desde o iluminismo, tudo aquilo culmina em alguns dos eventos mais trágicos e mais violentos e mais absurdos que a humanidade inteira já viu. E numa escala absurda. Numa escala absurda. É irônico que num período em que o ideal seria colher os frutos desse processo de um direcionamento mais racional para toda a civilização, no caso, em particular, a civilização europeia, termine com algo que desafia qualquer explicação racional, qualquer compreensão racional, é o absurdo instalado. E o Polanski, ele é um dos cineastas do século XX, também agora do século XXI, porque ele continua trabalhando, que percebeu isso como poucos perceberam. Então você tem, seja numa comédia escrachada, seja num drama pesadíssimo e realista como O Pianista, você tem esse absurdo como a regra, como o motor. É isso que estabelece aqueles mundos, é isso que leva as coisas para frente, e o desafio é se encontrar nisso, o desafio é encontrar nesse absurdo algum resquício de razão, algum resquício de luz, algum resquício de esperança, no caso principalmente do Pianista, né? O Polanski, e eu não tem como, acho que não teria como ser diferente, porque o Polanski cresce nesse cenário. O Polanski perdeu a mãe no Holocausto. A mãe do Polanski foi uma das vítimas do Holocausto e ele precisou ficar fugindo e ele ficava em casas diferentes de famílias que o abrigavam por um bastante tempo. Como personagem. Bastante como personagem. E depois do Pianista, o Roman Polanski faria a versão dele de Oliver Twist. E, embora seja ali um cenário totalmente diferente, uma época totalmente diferente, um lugar diferente, eu tenho certeza que, sob certa medida, ele se viu no personagem do Oliver Twist, porque a infância dele foi muito parecida com a infância do personagem do Charles Dickens. Sim. Pô, pior que agora que tu estás falando dessa questão eu tinha falado que ele não me parecia não ter nenhum tema ou nenhuma, assim, nada, uma assinatura, mas de fato tem essas duas questões, pelo menos nesses dois filmes, no Oliver Twist e no Pianista, tem esse personagem que está buscando alguma, parece que ele está sempre caindo, assim, uma situação pior que a outra e passando de casa em casa, e ele está solto, assim, no mundo, ele está cada vez mais solto e cada vez menos esperança, mas ele vai buscando. E também tem essa coisa do absurdo que vai crescendo e escalando e tomando proporções muito maiores do que era para ser. E daí eu lembro também do Deuses da Carnificina, esse filme é muito interessante porque são dois casais, são 4 pessoas ali conversando sobre uma coisa que é mínima, que é minúscula, que era para ser um probleminha de nada, e daí começa a crescer e vira uma crise existencial de 4 pessoas ali discutindo, é muito absurdo, de fato. Então talvez tenha aí, talvez eu já esteja
já tô aí revisando o meu conceito do Polanski, porque de fato tem essas duas coisas. Perfeito. Isso que você trouxe de Deus na Carnificina, de novo, nós temos uma comédia. O filme é uma versão cinematográfica de uma peça de teatro que fez muito sucesso, né, da Yasmin Reza. E é exatamente isso que você falou. É uma situação banal, comum. Que era para ser resolvido assim, em 5 minutos. Para ser resolvido facilmente. Sim. Certo que envolveu um ato de violência cometido por uma criança, mas a gente supõe que 4 adultos, ainda mais 4 adultos ali de classe média, a gente supõe uma educação, a gente supõe uma formação, a gente imagina, bom, essas 4 pessoas vão sentar, conversar e resolver isso em alguns poucos minutos. No entanto, aquilo vai escalando cada vez mais até se tornar um absurdo completo. Sim. Esse filme é muito bom. É muito divertido, muito divertido. E o Polanski, é interessante, voltando um pouco àquilo que a gente falou sobre ele ser um cineasta clássico, um dos outros aspectos que o tornam um cineasta clássico é o fato de que o Martin Scorsese ele definiu aqueles cineastas que trabalhavam no seio da indústria hollywoodiana, no período clássico, mas que ainda assim conseguiam colocar uma ou outra coisa que subvertia e que era um traço do seu estilo ou uma característica das suas preocupações temáticas. Ele chamava esses cineastas de contrabandistas. Eles conseguiam passar o que eles queriam passar. Passar ali bem disfarçadinho. Exatamente. Eles mostravam os filmes, os produtores, os estúdios olhavam, não, é isso mesmo. Só que existia uma ou outra sutileza ali que, para um espectador atento, não passava despercebida. E isso muitos fizeram. Nicholas Ray, o próprio Hawks, e a lista segue. O Polanski ele tem um pouco disso. Um pouco não, na verdade ele tem muito disso. Você olha à primeira vista, você percebe que é o Polanski pela elegância e pela destreza da direção. O Polanski ele entende absolutamente tudo sobre a arte de contar uma história por meio do cinema. Mas, como a gente disse, tem essas variações. Ele trabalha com muitos gêneros, e ele vai de uma comédia absurda para um drama, de um terror para uma outra comédia, e a carreira dele tem essas variações, mas há sim elementos que são elementos que perpassam toda a obra dele, e do ponto de vista temático, para mim, o absurdo com A maiúsculo, para mim, que é o absurdo que define também o século no qual Polanski nasceu e cresceu, é o principal. A gente pode dizer, todo cineasta constrói o seu universo, e esse universo é regido ou por Deus, ou pelo nada, ou por algumas entidades. No caso do Polanski, o universo cinematográfico criado por ele é um universo cinematográfico regido pelo absurdo. E que é um absurdo que parece que, na verdade, é muito mais real do que pode parecer à primeira vista, né? E é interessante ver como isso se apresenta em cada um dos seus filmes. Um outro filme, Armadilha do Destino, Cul-de-sac, é um filme também que o absurdo é gritante. A Dança dos Vampiros... Esse eu não assisti ainda. A Dança dos Vampiros, a mesma coisa. Tess... Tem muitos filmes do Polanski que é um personagem... Eu gostei da expressão que você usou, solto no mundo. É um personagem solto no mundo. Tess, por exemplo, eu acho que é a magnum opus do Polanski. E é isso, é uma jovem solta no mundo e sendo cada vez mais açoitada pelo mundo. Ela sai de uma situação claustrofóbica, esse é um outro ponto do cinema do Polanski.
é um cinema de espaços fechados e de claustrofobias. Ela sai de uma situação claustrofóbica que parece um pesadelo e aí ela anda um pouco, ela vai para uma outra cidade, ela conhece uma outra pessoa e de repente ela se vê numa outra situação ainda mais claustrofóbica, ainda mais desesperadora. Isso também é constante no cinema do Polanski, a gente vê isso em Oliver Twist, no Pianista, em Tess. Então, sim, há essas linhas mestras perpassando a obra dele de uma maneira sutil, mas sempre muito rica. Sim, isso que tu falou parece também encontrar um certo eco na própria história dele, porque se ele foi uma criança na Polônia nessa época, a mãe dele morreu no meio dessa tragédia toda, aí ele foi, enfim, teve o episódio bastante conhecido, que teve até alguns anos atrás aí o filme do Tarantino refazendo o acontecimento da esposa dele, a Sharon Tate, que estava grávida, ser assassinada brutalmente lá por uma coisa também completamente aleatória da vida, que era o pessoal seguindo lá o Charles Manson e enfim, é tudo muito absurdo também, assim, parece que, assim, se uma dessas coisas acontecesse na vida de uma pessoa, já seria uma coisa assim, nossa, que vida absurda, mas quando a gente vai vendo, assim, caramba, olha só esse cara, que história bastante peculiar, parece que de fato faz sentido que tem esse elemento de absurdo com a maiúsculo, como tu estás falando, no cinema dele, porque de fato a própria vida dele parece um pouco regida por isso, assim. É muito irresistível praticamente você não aproximar a vida do Roman Polanski do cinema dele, porque essa é uma vida com pelo menos 3 acontecimentos que não acontecem na vida da maioria das pessoas. Tipo, não é ordinário, assim, não é uma coisa comum. Que, assim, coisa de se comentar no café da tarde, assim, tipo, isso aconteceu comigo hoje. Exatamente, você conhece uma pessoa, você vai falar um pouco sobre você, essas coisas não aconteceram com você para você falar sobre, né? São eventos muito, muito particulares, muito... Claro, quando a gente fala do Holocausto, a gente está falando de milhões de vítimas que passaram por aquilo, mas ainda assim, né, o Holocausto é um evento único na história pela maneira como ele se deu, pela maneira como ele aconteceu, que é localizado no tempo, no espaço, né? E eu acredito que esse é um método válido de você olhar a obra de um cineasta, né, levando em consideração a biografia dele, porque às vezes as duas coisas podem sim estar conectadas. Mas eu acho que não é um método que pode se aplicar a todo caso. No caso do Polanski, me parece indiscutível que sim. Sim, eu também. Eu acho que, assim, eu acho sempre curioso dar uma olhadinha, assim, na vida da pessoa, porque em se tratando de arte, é muito difícil a gente não encontrar algum eco. Desculpa. Algum eco de algum tema, alguma coisa que esteja ali, algum interesse, nem que seja assim, tipo, um interesse que não tem, é completamente inócuo, não tem nada de um acontecimento trágico ou algum ponto de virada muito mirabolante na vida da pessoa, mas pode ser assim, a mãe era estilista e daí a pessoa sempre coloca o mundo da moda como uma temática. Então, tipo, é uma coisa interessante de perceber, porque pode trazer um pouco desses padrões, assim, de criação ali, daquele artista, mas também não dá para se basear olhando a obra com a biografia da pessoa e assim, não, realmente isso daqui não é análise. Não é assim, eu não estou analisando a psicologia da pessoa, eu estou analisando a obra, eu estou olhando para a obra como... Até porque no cinema
É até mais difícil de fazer isso porque o cinema é uma arte coletiva, né? Tem muito mais gente ali e tem muito mais contribuição de muito mais gente, até inclusive, felizmente ou infelizmente, uma contribuição bastante significativa do orçamento, que às vezes faz bastante diferença. Muito, muito. Não, eu assino embaixo do que você falou. O Truffaut tem uma máxima que todo filme é autobiográfico. Em alguma instância, sim. Exatamente. No sentido de que, em alguma instância, contém elementos da biografia do autor, né, do principal responsável pelo filme. O que varia é o volume, a dimensão das coisas presentes em relação à biografia do sujeito, né? Uhum. E a gente fazer isso, olha, isso aqui aconteceu na vida dele, isso aqui tá... Uhum. Isso até um certo ponto é bom, é produtivo. Passado esse ponto, se torna um problema, porque primeiro se torna um checklist de coisas que estão presentes, né? Vira uma sessão de terapia, de psicologia do autor e não da obra. E você passa a negligenciar a criação, né? Uhum. A imaginação, a criatividade. Exato, porque a obra não é, e aqui colocando necessariamente meio a contragosto, mas não é necessariamente uma extensão da biografia da pessoa. Uhum. Existe uma coisa chamada imaginação que tem um peso bastante forte. Com certeza. A gente não pode negligenciar isso jamais. Agora, é inegável os pontos de contato entre a biografia do Polanski e o cinema do Polanski, porque sobre aqueles 3 eventos, o primeiro evento é o Polanski, ele é ele próprio um sobrevivente do Holocausto. Ele perdeu a mãe foi uma vítima do Holocausto, ele se separou, ele precisou se separar do pai por causa do Holocausto e, enquanto criança, ele viveu uma vida de... Eu ia usar o termo peregrino, mas não é o termo, né? Ele viveu uma vida de... o termo agora me fugiu da mente, mas uma vida errante. Ele ficava um tempo em uma casa que o acolhia, depois ele ficava um tempo em uma outra casa, e foi assim até o Holocausto acabar e ele acabar se reencontrando depois com o pai. Então a infância dele foi uma infância sem raízes, foi uma infância sem... Ele conviveu com pessoas que entravam e saíam da sua vida muito abruptamente, com pessoas com quem ele não compartilhava nenhum elo. E a gente vê isso em filmes como O Pianista. No caso, o personagem ele não é uma criança, ele já é um adulto, já um homem formado, mas que se separa também da família e passa ali todo o período da Segunda Guerra se escondendo, de casa em casa, né, às vezes sendo abrigado, às vezes se escondendo em alguma ruína que ele encontra, e aquilo, é óbvio que aquilo, o Polanski vendo aquilo, lendo aquilo, o Polanski lembrou de coisas pelas quais ele passou, lembrou de momentos da sua biografia. A gente tem isso em Oliver Twist, a gente tem isso em Tess. A questão do antissemitismo, que é ali o ponto de partida de todas aquelas atrocidades cometidas pelo nazismo, cometidas durante o Holocausto, é um tema que vai aparecer no seu cinema no filme O Oficial e o Espião, que relata, que mostra, que representa um dos principais casos de antissemitismo na Europa, que foi o caso Dreyfus. E que também foi um caso que foi escalando até se tornar cada vez mais absurdo, mas o ponto de partida é um caso explícito e declarado de antissemitismo.
Polanski, sendo ele próprio um judeu e tendo crescido nesse momento histórico, que era o momento do nazismo, o momento do Holocausto, o antissemitismo, evidentemente, é um fato, é um dado da sua vida. Então reaparece no seu cinema por meio de uma história que é um dos casos reais mais famosos de antissemitismo. Eu adorei também que você tocou nesse ponto, porque é muito importante, o que aconteceu com a Sharon Tate. O Polanski sobreviveu, o Polanski foi estudar, foi fazer cinema, fez filme na Polônia, depois foi trabalhar nos Estados Unidos. E ele morava na Califórnia com a Sharon Tate, que era uma das promessas de Hollywood, porque ela era uma atriz razoável, mas uma mulher muito bonita, uma mulher muito atraente, muito carismática. E o Polanski era, naquele momento da nova Hollywood, principalmente depois do sucesso de Bebê de Rosemary, um dos diretores quentes do momento. Os dois eram assim, dois artistas promissores aí bem no início da ascendência, assim. Exatamente, ambos eram quentes em Hollywood naquele momento. E a Sharon Tate, ela foi vítima de uma arbitrariedade atroz. Porque a morte dela e a morte do filho, do bebê que ela carregava, foram coisas absurdas. De novo, foram coisas absurdas. Você usou esse próprio termo. Não era para ter sido ela a vítima. Sim. Não, é tudo absurdo nessa história. Toda a história. Cada vez que Nossa, é uma daquelas coisas que assim, a gente vai lendo mais e sabendo mais e daí fica, nossa, por que... Como que isso aconteceu? Porque é um alinhamento de fatores extremamente improvável. Exato, é bizarro. É curioso, assim, tudo que podia dar errado deu. Isso, exatamente. Né? E aí todo mundo, as pessoas até brincam, que falam que o Polanski fez um pacto com o diabo, porque o diabo tem isso, né? O diabo dá com uma mão e tira com a outra. Então, por um lado, ele deu fama, talento e dinheiro, né, pro Polanski, e do outro ele foi tirando certas coisas da sua vida, e falam isso porque o diabo está presente em 2 também dos seus filmes, que é o Bebê de Rosemary e o Último Portal, né? Mas é isso, assim, tudo que podia ter dado errado, deu. E, de novo, ele se viu ali no meio de um acontecimento ultra violento, absurdo, aleatório, arbitrário, em que ele perdeu não só a sua mulher, a sua parceira, como também o seu primeiro filho. E então, quando ele vai, anos depois, fazer Tess, que é a história de uma mulher sendo constantemente maltratada pelo mundo, uma mulher boa, bonita e que ainda assim é vítima de uma série de circunstâncias negativas. E quando ele dedica esse filme a Sharon Tate, o filme começa com os créditos iniciais e uma dedicatória a Sharon Tate. Porque a Sharon Tate, se eu não me engano, eu já li algumas biografias do Polanski, mas se eu não me engano, ela estava lendo esse livro do Thomas Hardy, Tess, do Bervils, e ela tinha um interesse talvez em fazer o filme. E ele foi realizar esse filme alguns anos depois, também como uma homenagem a ela. Então você tem em Tess, principalmente, um reflexo, acho que de como ele enxergava a Sharon Tate, como essa figura meio angelical e boa demais para este mundo. Né? E claro, depois ali tem um caso no qual ele não é uma vítima, ele é o perpetrador, né? Mas que é um caso envolvendo ali o abuso sexual de um adolescente, né? Que também foi uma situação em que o ato, ele estava prestes a admitir, se não me engano ele até chegou a admitir ter realizado o ato, só que todo o andamento que o juiz do caso deu
Foi também totalmente arbitrário e aleatório, porque ele estava gostando da fama, ele estava gostando da presença da imprensa acompanhando ali o julgamento, e ele queria estender aquilo o máximo possível. Uhum. Então ele dizia uma coisa para os advogados, chegava no dia seguinte, ele mudava completamente. Uhum. Né? Então aquilo foi também, de novo, foi escalando, foi se tornando perdão, uma situação muito estranha, muito peculiar, e aí o Polanski acabou decidindo fugir dos Estados Unidos para a Europa e nunca mais voltou aos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ele é foragido, né? Uhum. Se ele botar os pés nos Estados Unidos, ele é preso imediatamente. Mas, assim, são 3 acontecimentos muito particulares, muito peculiares Extremamente marcantes, né? Na vida de qualquer um. na vida de qualquer um. Então, é impossível que isso deixe marcas, é impossível que isso não encontre algum tipo de reflexo, se não na obra toda, mas pelo menos em algumas. Em algumas coisas. Uhum. Em algumas coisas, claro. Sim, sim, certamente. Mas vamos então voltar ao filme O Pianista. Eu estou aqui bastante. Já estou extremamente feliz com essa conversa, porque ele já colocou várias pecinhas assim que estavam faltando na minha ideia geral do cinema do Polanski, porque eu realmente a minha percepção era realmente assim de, nossa, esse cara faz umas coisas nada a ver uma com a outra e eu não sei qual é a dele. Assim, colocando em termos bem simples, não sabia qual era dele, mas enfim, estou feliz. O Pianista, então ele começa ele entra nessa a biografia, baseado na biografia do Szpilman, que é esse pianista da rádio nacional da Polônia, ou uma rádio muito grande da Polônia, agora eu realmente não recordo, eu não anotei isso. E começa ali a agitação da Segunda Guerra. Começam a vir notícias de que os alemães vão chegar à Polônia, estão chegando à Polônia, tem toda aquela agitação e tal, e ninguém acredita nisso, e daí o filme começa com essa agitação, ele lá tocando, e daí de repente tem um ataque. É um ataque aéreo que destrói a rádio e tal, todo mundo sai correndo, muito... e daí começa a agitação do pessoal evacuando, né, Varsóvia. E eu imagino que a Polônia toda, né, o pessoal começou a ficar em desespero e começou a fugir para outros lugares. Só que o filme começa ali na família, na casa da família. Tem ele e mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, mais novos, e os pais, e eles são uma família bem tradicional, assim, parece que eles não, o filho, o Szpilman, tem uma reputação de um grande pianista, mas também não parece que seja uma coisa extraordinária, assim, no sentido que a gente aqui nas Américas tem dessa separação, assim, da pessoa que é um artista, uma celebridade, ela vive quase assim, num pedestal. Parece que na Europa, eu não sei se é uma coisa que era assim e acabou se perdendo, mas tem parece que tem uma junção ali, uma mistura, talvez pela história da Europa, enfim, tipo, o artista não é uma coisa assim tão estrangeira para eles. Enfim, essa família é uma família do que a gente chamaria assim meio classe média alta. Eles têm a sua vida bem tranquila, são uma família que parece ser bastante unida e tal, e daí tem esse ataque, o Szpilman volta para casa correndo, como fez todo mundo, e a mãe tá desesperada, eles já estão, meu Deus, a gente tem que arrumar as malas, eu tô falando pro teu pai arrumar as malas, e o teu pai não quer sair, e o filho lá, o irmão dele, também não quer sair, que
quer resistir aos alemães, já desde o início ele mostra uma postura ali de resistência, e a outra irmã também tá, a irmã, aliás, também tá bastante abalada. E daí a gente vai vendo aí a desintegração. Primeiro, eu acho que a primeiro emocional, depois financeira, que eles vão, né, ele já não pode trabalhar, o irmão também já não pode trabalhar, daí não tem mais dinheiro, eles vão tendo que vender as coisas. Tem até uma cena em que eles vão vender o piano, e o cara que era o pretenso comprador, que era polonês, ele dá quase uma esnobada, assim, que tipo, vocês não vão conseguir preço melhor, e ele, enfim, é muito horrível, assim. A gente vai vendo que não só, uma coisa que me chamou muito a atenção é que não só eles e os judeus ali retratados no filme, parecia que alguns estavam extremamente desesperados, alguns estavam, mas a boa parte deles estava como eles, que era assim, não é possível que, isso vai contra o princípio civilizatório, assim, não é possível que eles vão desapropriar a gente, não é possível que eles vão botar a gente num gueto, não é possível que eles estejam construindo uma muralha no meio da cidade, não é possível que, sabe, é sempre assim, não é possível, não vai acontecer. Uhum. E por outro lado, do pessoal polonês que não era judeu, também, assim, uma falta de tato que fica clara em poucas coisas, não poucas coisas, mas em coisas pequenas, como por exemplo essa coisa do piano. O cara estava negociando com eles como se eles, não, eu estou vendendo esse piano porque eu vou comprar um melhor, um outro, um novo. Não porque eles estavam vendendo tudo da casa deles, porque eles estavam numa situação de desespero e era uma necessidade. Não era um capricho, assim, não era uma transação comercial normal, né? Em outras coisas também, a coisa da moça que agora me foge o nome, a que tocava violoncelo, que eu também não vou lembrar. Aliás, eu sou péssimo com nomes. Eu também sou péssima com nomes. Tem ali um flerte com ele, e daí ela, vamos passear e não sei o que, vamos tomar um café. E daí eles chegam no café, tem a plaquinha lá, não é permitida a entrada de judeus. E daí ele fica todo sem graça. E ela fica mais sem graça ainda, assim, de nossa, que absurdo, mas me parece dar a entender que ela nunca nem tinha pensado sobre aquilo. Que aquilo tava assim, tipo, sei lá, isso não me toca, então não é uma coisa importante ou relevante, ou enfim. E isso vai aumentando na gente fazendo aumentar na gente essa sensação de, meu Deus do céu, não tem ninguém que ajude essas pessoas, olha só, pelo amor de Deus, tem que acontecer alguma coisa, não pode ser assim, e não tem ninguém que ajude, e as coisas vão piorando até, enfim, aquele ano final ali, né? Em que ele tá completamente desfigurado, magro, e o ator que faz o Spielman é sensacional. Ele começa a adquirir uns tiques assim de boca, de mão e tal, e enfim, ele vira uma outra pessoa, parece um bicho assustado, assim, se espreitando nos cantinhos obscuros para não ser visto por ninguém. E, enfim. Não, esse ponto, acho que aquelas coisas, elas acabaram se normalizando, né? Porque o Holocausto é a normalização, é a institucionalização, a regulamentação daquilo que não faz sentido nenhum.
né? De onde vem todo esse ódio? E você não encontra a resposta para isso. Não há resposta para isso. É um ódio que existe e que passa por cima de tudo e de uma maneira extremamente violenta, e impressiona o quanto isso entrou na cabeça das pessoas, o quanto isso foi aceito pelas pessoas, né? Um dos meus amigos mais próximos, ele é uma biblioteca ambulante sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, e ele me fala a quantidade de países e de pessoas que colaboraram com o nazismo. Então, ou as pessoas iam por aquele caminho e aceitavam tudo aquilo, ou elas fingiam, ou elas não se importavam de fato, e é isso, você fica o tempo todo se perguntando como é possível que não tem ninguém para ajudar essas pessoas, e existiram pessoas que ajudaram, a gente sabe disso. Inclusive no próprio filme tem a ajuda mais inusitada possível. Aliás, falaremos sobre isso, porque esse é um dos elementos mais importantes, eu acho, que do filme. Mas você se pergunta como é que todas essas pessoas, como é que a Europa inteira, praticamente, deixou isso acontecer? Né? Você pensa, quando surge um negócio tão absurdo como esse, ele morre logo na raiz, ele morre logo no início. Mas não, aquilo foi crescendo, 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 e convencendo cada vez mais pessoas e ganhando cada vez mais território. E aí você olha, você não consegue encontrar uma lógica, você não consegue encontrar uma razão. É desesperador. É desesperador, e é compreensível que as pessoas, elas tenham, os judeus ali no caso, como o filme mostra, muitos deles tenham demorado a acreditar que aquilo realmente aconteceria. Sim. É como você falou, olha, certas coisas são muito anticivilizacionais. Então a gente acha que não, elas não vão acontecer, elas não vão ser feitas. E elas eram feitas. E a aposta era dobrada cada vez mais. E um dos elementos que eu acho muito, muito bonito no Pianista é como o filme pode ser visto como uma descida ao inferno. Com certeza. Né? Mas o que é interessante, a gente tem dois opostos de como essa descida ao inferno pode acontecer. A gente tem o lado representado pelo nazismo, representado pelos oficiais da SS, pelos membros do partido, por todos aqueles que participaram ativamente e conscientemente daquilo. Eles descem ao inferno de corpo e alma. Não é só o corpo deles que desce ao inferno, é a alma também. A corrupção espiritual, moral, ética, intelectual, a corrupção geral, ela acontece entre, não todos, como o final do filme nos mostra, mas a maioria, né? E a gente tem a descida ao inferno do Spielman, do protagonista, que é uma descida ao inferno só de corpo. Exato, exatamente. O Spielman, ele chega no fundo do poço, ele se torna um animal, né? Você usou o termo, inclusive, também, né? Você parece um animal se escondendo, né? Ele se torna não um animal, ele se torna animalesco. Isso, exato. Ele já não mais cuida da sua aparência, porque não faz sentido cuidar da aparência no meio. Nem tinha como. Nem tinha como. Ele come aquilo que aparece, aquilo que tem. Ele bebe a água que aparece, a água que tem. Ele dorme onde dá para dormir. Ele vive uma vida animalesca, né? Essas características que são características da civilização, que a gente enxerga no nosso semelhante, que a gente enxerga no próximo, né? Que é uma certa postura na sociedade
entre as pessoas nas relações interpessoais, um certo código de vestimenta, um certo código de aparência, todas essas coisas que são o verniz da sociedade, elas somem por completo, elas desaparecem por completo. No entanto, mesmo chegando no fundo do poço, mesmo descendo ali ao último círculo do inferno, né, para fazer uma referência a Dante, o Spielmann, a alma dele não é corrompida. Uhum. A alma dele permanece, a gente pode dizer que permanece intacta. E aí as razões, né, eu acho que tem 2 pontos aí que pelo menos me atraem e conversam muito intimamente comigo, que é a paixão que ele tem por uma música. Uhum. Aquela cena em que ele se depara com um piano e ele se imagina tocando o piano, aquilo despedaça qualquer um, aquilo desmonta qualquer um. Isso quando ele chega num dos apartamentos ali de pessoas que estão ajudando ele, né? Que ele não pode fazer barulho nenhum, porque ninguém pode descobrir. É um prédio residencial, se alguém descobrir que tem alguém escondendo alguém ali, tá ferrado. Tá todo mundo ferrado nessa história. Não, e você tem aquele piano do final. Né? Do final, isso. Mas antes ainda do final, sim. quando ele tá no hospital, que, assim, bom, a guerra já tá acabando ali, né? Ele consegue perceber que os alemães já estão meio desmoralizados, que já teve contra-ataque ali do pessoal, resistência última ali dentre os judeus poloneses que estavam trabalhando ali acho que era no gueto, né, na parte dividida ali da cidade. E daí a coisa tá começando a esfriar um pouco, dá para perceber, assim, tem no ar, assim, aquele ar de fim de algo, assim. E daí ele tá lá ainda em silêncio total dentro do hospital abandonado, que é um hospital nazista, inclusive, ou pelo menos assim, apropriado pelos nazistas. Sim, exato. E daí ele começa a tocar um air piano ali. Ele começa a tocar no ar e vem a música e é um negócio arrebatador, assim, e parece que ali existe uma esperança muito forte. E é surpreendente, e daí nesse ponto do filme, mais ou menos nessa hora do filme, a gente fica pensando, não é possível, de novo, assim, não é possível que esse cara ainda tenha algo de humano dentro dele, de, assim, profundamente humano, do que é mais bonito dentro de uma alma. Mas ele conserva aquilo, apesar de toda aquela aparência completamente animalesca, e porque a essa altura da história ele já não fala nada, e ele não fala com ninguém, a gente não sabe em que ponto, assim... Isso é muito interessante também. Perdido, assim, que ele tá. A gente não sabe até que ponto ele se perdeu, a personalidade dele, a alma, a vontade de viver. A gente não sabe se ele quer só, assim, tipo, vivi, não sei porquê, deixa as coisas rolarem, se morri, se não morri, não morri. E é nesse ponto que ele começa a tocar o piano e vem essa música, que ele começa a imaginar que ele está tocando piano de novo. E vem essa música que a gente fica, nossa, ele ainda é um homem. Isso é lindíssimo isso. Isso é lindo, mostra, esse filme é um hino à alma humana, né? Que, assim, a gente pega o evento histórico mais catastrófico que já existiu e a gente acompanha uma figura que foi vítima disso tudo e ele manteve intacta aquilo, porque no fundo é isso que nos faz humanos. É
né? É esse elemento interior que a gente pode chamar de diferentes maneiras, mas é essa chama interior que não se apaga nem mesmo naquelas circunstâncias. E a gente pega o caso mais conhecido é o caso do Viktor Frankl, né? Que ele próprio um sobrevivente do Holocausto, e ele desenvolve ali toda a obra dele, de certa maneira, é sobre essa ideia do sentido da vida, né? E ele dizia que aqueles que sobreviveram muitos daqueles que sobreviveram ao Holocausto foram aqueles que enxergaram que, olha, isso aqui, pelo que eu estou passando, é indescritível, é inenarrável, mas tem algo muito maior do que isso, muito acima disso, e isso eles não vão tirar de mim. Isso vai se manter vivo, vai se manter presente dentro de mim. E podem ser coisas diferentes. Pode ser a religião, pode ser a crença em Deus, pode ser a vocação. Né? No Sim, caso do... mas no fundo todas essas voltagens diferentes têm um ponto central que é o amor. Tem amor por alguma coisa que é... Com certeza. Que a pessoa enxerga como muito maior do que ela e muito maior do que aquela situação e atemporal ou até mesmo eterna, no caso de Deus, enfim. Isso é muito interessante, porque isso fica bastante evidente nesse filme. É o amor. É o amor. Às vezes porque muitos casais eram separados, muitas famílias eram separadas, e às vezes não sabia se o parceiro tinha morrido ou não. E às vezes eu vou reencontrar o meu amado, a minha amada, o meu filho, a minha filha. Então é o amor nesse sentido, e é o amor também no sentido mais elevado possível, que é o amor de que falam as religiões, de que falam as mitologias. Mas é isso, a base, o fundamento de todas essas variantes, o fundamento é um amor por algo, por alguém. No caso do Spielmann, é o amor pela arte e mais especificamente pela música. Né? Ele não diz isso explicitamente, até porque com o passar do tempo a transformação animalesca dele é uma transformação que ele tira inclusive a linguagem, a fala, que é uma das características marcantes de nós seres humanos, né? Mas está lá, a gente vê em alguns momentos que é assim, eu quero poder sentar na frente de um piano de novo e tocar uma peça de Chopin. Porque a beleza de uma peça de Chopin tocada por um pianista é superior, é infinitamente superior a tudo isso aqui. Tá muito acima. Isso aqui não começa nem a dialogar. E é por isso que porque ele se apega à vida. Ele luta ferozmente para viver. Sim, há momentos que ele está cansado, que parece que seja o que for, né? Ele vai entregar os pontos. Em vários momentos a gente fica, nossa, ele vai, com certeza, a próxima cena é ele jogando a toalha, entendeu? Porque não dá mais, ele não tem mais motivo nenhum para continuar fugindo. Nossa, é extremamente exaustivo, assim, e imagina, se é exaustivo pra gente que tá assistindo a um filme. Imagina pra ele, que aquilo ali foi ao longo dos anos. E assim, lembrando que essa é uma situação baseada na história de uma pessoa real. Então, e isso me voltou à cabeça em vários momentos enquanto estava reassistindo ao filme. Que assim, essa pessoa, essa experiência ali, muito possivelmente foi muito próxima do que o cara de verdade passou, o pianista. Foi em alguns pontos idêntica. E é muito... Acho que a maioria, inclusive. E é aquela coisa, assim, tem até uma
alguns memes, algumas piadas de, assim, quando a pessoa vê um filme de terror e daí aparece no final, assim, essa história foi baseada em fatos reais. E a pessoa fica, meu Deus, isso é muito pior. Nesse caso, a gente também fica assim, porque fica, nossa, sendo um conteúdo ali, um roteiro tirado completamente da imaginação de alguém, baseado em vários relatos, em várias coisas, já é uma coisa horrível, assustadora, porque a gente sabe que aquilo aconteceu. Mas quando a gente vê depois, no final, falando lá o que aconteceu com cada personagem e com cada personagem da história, né, na vida real, quem eram aquelas pessoas na vida real, dá um peso muito maior. Dá um peso muito maior. Tanto para todas aquelas atrocidades, para todo aquele desespero, para todo aquele sofrimento, e também para o final, que é um final surpreendentemente esperançoso. Tanto a ajuda ali do Rosenfeld, que é um oficial nazista que encontra... Meu Deus, assim, são poucas as ocasiões em que eu fico assim, meu Deus do céu, eu preciso parar esse filme porque tá me fazendo mal. Mas a hora em que ele tá lá, assim, meu Deus, tá acabando a guerra, ele entra naquela cidade que é uma cidade fantasma, tá tudo destruído, não tem uma viva alma no meio daqueles escombros. Não tem nada, não tem nem cachorro, não tem nada, não tem gato, não tem pássaro, não tem absolutamente nada. Tá um silêncio desolador. Aí ele entra numa casa, procura nas gavetas, não sei o que, não encontra nada, daí ele vai para outra e tal. Ele encontra aquele pote, que é uma coisa assim, nossa, é um pote com, sei lá, era tipo uma conserva de pepino, uma coisa bem aleatória, assim. Picles, Isso, tipo pepino em conserva, uma coisa bem nada a ver com nada, mas estava lá conservado, fechadinho, bonitinho, dele, meu Deus. Pronto, tô feito, né? Daí ele pega aquilo e assim, salva aquele negócio de todas as quedas e indo de uma casa para outra. E daí quando ele finalmente está conseguindo abrir um negócio, a latinha rola. E daí tem 2 botinas. E a gente fica, ai, não é possível, cara. Não é possível que ele chegou tão longe e agora que ele se vai dessa forma. E, no entanto, é aí que a coisa, depois daquele momento de tensão horroroso, em que o Rosenfeld assim, ele não se apresenta, porque ele não precisa se apresentar, né? Já tá bem evidente o perigo que ele representa ali. Mas ele meio que... Ele faz uma cara assim... Pianista? Deixa eu ver se é mesmo. Ou se não é só um cara jogando um papinho pra qualquer coisa, assim. Tipo, sou pintor, sou especial, sei lá. Aí ele vai lá, põe o Spielman no piano e simplesmente... E assim, aquela... A gente ainda acha que ele vai tocar e assim, muito legal, parabéns. Este foi o seu último concerto. E não é isso que acontece. Assim, ele se sente tão profundamente tocado com a beleza daquilo e aí sou eu lendo assim, talvez eu esteja extrapolando um pouco o sentido da coisa. Mas me pareceu que, assim, o Rosenfeld parece ter uma certa consciência do que está acontecendo. Que não é assim... ele não é um daqueles soldados que, eu estou cumprindo ordens, ou assim, miseráveis e debochados, e assim, dos quais a gente tem alguns exemplos ali durante o filme, né? Exemplos bastante horrorosos, assim, tipo, os caras lá fazendo os velhinhos e o cara de muleta dançarem enquanto eles esperam o cruzamento abrir, coisa assim. Enfim.
coisas horrorosas. Mas Rosenfeld parece um cara um pouco mais... Parece que ele não perdeu ainda uma certa camada da civilidade dele. Tem um resquício de decência ali. E eu acho que quando o Spielman toca, aquilo volta pra ele assim, nossa, realmente existe outra coisa. Pelo andar da carruagem, a gente vai perder. e isso daqui, nada disso valeu a pena e, tipo, tá tudo indo pro saco e esse cara aqui, esse cara miserável, que eu poderia muito bem ter matado 2 minutos antes, aquilo volta pra ele e ele percebe que, certo, então existe uma realidade mais profunda e mais importante e muito maior do que isso daqui. E daí ele ajuda ali, né, a encobrir ele pede pro Spielman mostrar o esconderijo dele, onde que ele está se escondendo ali dentro daquela casa. Ele deixa o Spielman lá com a sua latinha, mesmo sem abrir, e ele fica meio todo com medo, assim, de será que eu desço para pegar? Porque não tá ali muito certo qual que é a relação deles. Parece que ele ainda tem aquele ar ameaçador de que ele vai voltar e vai acabar com aquilo tudo. E, no entanto, o que ele faz é, ele volta, vai atrás do Spielman, escondido, e entrega um pão enorme com um potinho de geleia e um abridor para ele poder abrir o negócio. E aquilo é muito bonito porque assim a gente fica, meu Deus do céu, que alívio. Um humano encontrou outro humano. Dentro daquela situação bizarra, né? Aquela tensão absurda. E isso tudo vai além, porque agora é Rosenfeld, né, o nome do personagem. O Rosenfeld de fato existiu. Sim. O Rosenfeld salvou muitos judeus. Ele fazia isso. Ele fez isso durante a Segunda Guerra Mundial inteira. Quem ele pôde salvar, ele salvou de judeus, né? E ele é lembrado por judeus. Ele é uma menção entre os justos, inclusive em Israel. Ele é uma figura que foi muito importante, né? Para muita gente, salvou a vida de muita gente. E existiram outras figuras que também fizeram isso, né? Eles eram uma minoria, claro, mas essas figuras elas existiram. E aquilo tudo, toda essa cena, a partir do momento que a gente percebe que ele não vai matar o Spielman, muito pelo contrário, ele vai ajudá-lo a continuar sobrevivendo. Toda essa cena é um voto de esperança em diferentes níveis, em diferentes camadas. Tem um detalhe cinematográfico que eu acho maravilhoso, que é naquele ambiente quase que totalmente escuro, aquele ambiente de penumbra, tem um único raio de luz que entra naquele ambiente que é claramente que é um símbolo dessa esperança aqui. É o famoso a esperança é a última que morre. A esperança existe mesmo no círculo mais profundo do inferno, ainda entra um pouco de luz. É essa ideia que transmite. Uma outra ideia que esse final transmite é a ideia da capacidade de perdoar. Porque o Spielman depois ele volta para tentar salvar o Rosenfeld. Sim. É que o Rosenfeld já não está mais lá. E logo depois ele acabaria sendo morto mesmo. Mas ele volta depois de tudo que ele passou.
Ele poderia muito bem ter pensado, aquele cara fez aquilo porque a Alemanha já tinha perdido a guerra. Uhum. Ou aquele cara fez aquilo para tentar falar, olha, eu ajudei e agora eu ajudei, então eu quero ser salvo. Sim. Sim, ou como, alguma assim, coisa. como quem quisesse limpar um pouco a sua barra, assim. Exatamente, exatamente. Ou qualquer coisa do tipo. Mas ele não tem sequer o cinismo de Uhum. pensar. Ele volta lá para tentar se reencontrar com ele, para tentar salvar. E esse era um sujeito que estava do lado que ocasionou tudo que ocasionou na vida dele, na vida da família dele. E, e acho que é isso. Uma vez conversando com um amigo, né, a gente estava falando sobre os tempos atuais e sobre as dificuldades dos tempos atuais. Em determinado momento a conversa chegou no ponto de por que fazer algo, por que criar algo, produzir algo que a gente chamaria de artístico em tempos como os de hoje, né, em que o gosto, o intelecto, a sensibilidade parecem coisas tão menosprezadas e negligenciadas e ultrapassadas, né? Why bother? Por que, Uhum. né? Por que se dá o trabalho de fazer isso? Meu amigo me deu uma resposta que eu achei assim impecável e que responde. Aí ele disse o seguinte: ele fala, para mostrar para o futuro, para mostrar para as pessoas do futuro que nem todos estavam cegos, que nem todos faziam parte daquilo, que Uhum. alguns enxergavam aquilo pelo que aquilo era. Uhum. E eu acho que o final de O Pianista é isso. O final de O Pianista, na figura do oficial nazista, do Rosenfeld, e principalmente na figura dele. A figura, olha, pelo menos alguém via o absurdo, alguém de dentro ali via o absurdo daquilo. E aquilo é uma forma de esperança. Sim. É uma forma de, olha, quando todo mundo parece estar enlouquecendo, pelo menos ainda existe uma, duas, três pessoas que olham e falam, não, isso aqui é loucura, gente. Isso aqui é ridículo, isso aqui é um absurdo, isso aqui não faz sentido, não tem lógica. Né? Uhum. E, claro, o caso do próprio Spielman, que é a esperança encarnada, né? Uhum. Que não importa pelo que eu passe, não importa o que aconteça, eu mantenho a minha alma intacta, mantenho o meu espírito intacto, eu não me corrompo, né? E eu luto pela vida até o último segundo. Uhum. Mas Uhum. é aquilo, eu acho que entre se corromper e morrer, eu acho que o Spielman preferia morrer. Ele Uhum. quer se manter vivo sendo quem ele é. Uhum. Ele luta para se manter o pianista, para se manter o Spielman, né? Uhum. Porque se fosse para se corromper, eu acho que ele não lutaria tanto pela vida como ele estava lutando por aquilo que ele de fato era. E essa é uma mensagem, eu acho que é uma mensagem que assim, praticamente qualquer situação dentro de um contexto social que uma pessoa esteja passando não chega ao ponto em que ele chegou, em que aquela Uhum. situação chegou, né? E ver uma pessoa reagindo daquela maneira, aquilo é um voto de vida, é um voto de alma, e a lista vai aí de adjetivos positivos. Sim. Tem uma outra coisa que eu lembrei, da qual eu lembrei agora, que eu acho que é interessante mencionar, é que tem uma outra coisa também na postura dele já desde o início do filme, que me chamou bastante atenção, que não só ele se apresentava sempre com uma postura assim de tentar entender qual era a situação que estava acontecendo, tentar entender de verdade, assim, não entrando numa histeria, não entrando num desespero, nem ficando com raiva e como
nem ali mais pro lado da mãe e da irmã, que ficavam, meu Deus, então a gente tem que ir embora, a gente tem que fazer não sei o que, vende tudo, vamos embora daqui. Que é perfeitamente compreensível. Nem a postura do pai dele, que era um pouco mais dessa coisa de não é possível, eles não vão fazer isso, vocês vão ver que isso daí não vai dar em nada e tal, que era uma coisa um pouco mais assim, não é bem conformista, mas é essa coisa de não acreditar muito no que o outro está dizendo que vai fazer. Está dando sinais bem claros. E também não cair na postura do irmão dele, que eu acho que são as três posturas mais distintas, assim, pelo menos quando a gente pensa, pelo menos eu, me colocando ali, assim, se eu estivesse numa situação desesperadora, não necessariamente essa situação, mas uma situação desesperadora, assim, de, meu Deus, a civilização toda caiu e como que eu ia reagir? Eu provavelmente ia reagir de uma dessas três formas, ou das três formas ao mesmo tempo. Esse desespero, esse descrédito da situação, ou a revolta do irmão dele, que quer entrar para um grupo de resistência lá, quer bater de frente, quer expulsar os nazistas e tal, que também era óbvio que, assim, amigo, me desculpa, mas, assim, é compreensível, mas não vai dar em nada, porque eles são um exército, e eles estão muito bem equipados, e assim, eles são muito cruéis, seria um golpe de sorte muito grande dar certo essa resistência. E me parece que a postura dele já desde o início, ali, desde aquele primeiro momento que tem o primeiro ataque aéreo e ele volta para casa correndo, ele depara com essa situação e ele tenta entender, não, mas o que o jornal está dizendo, mas o que vocês falaram com não sei quem, e ele tenta fazer ali uma avaliação da situação, e me parece que ele vai fazendo isso ao longo do filme, e não só isso, mas ele também vai aceitando, assim, o que está acontecendo. Não no sentido de aceitando porque, meu Deus, esse é o meu destino, vendo o absurdo daquela situação, mas ao mesmo tempo não, quando ele vê, por exemplo, a família toda entrando no trem, ele sabe o que vai acontecer. E ele percebe que se ele foi salvo ali pelo amigo dele, ele precisa, até por amor àquelas pessoas, por amor à música, por amor à vida, ele precisa tentar, ele não pode ser inconsequente, ou enfim. Tem isso, e tem e até um certo respeito dele pela escolha que as pessoas fazem de como agir nessa situação, porque tem esse amigo da família que era um outro rapaz mais ou menos da idade dele, um pouco mais velho, que entra para aquelas milícias dos judeus que ajudam os alemães. Mas ele também tem essa coisa do respeito pela posição que as pessoas tomam diante dessa tensão e da tragédia, né, que vai acontecer. Porque tem esse amigo dele, da família ali, que é um pouco mais velho que ele, que entra para aquela milícia de judeus que estão do lado dos nazistas, que basicamente que o irmão dele chama, se não me engano, de carrasco, alguma coisa assim, que enfim, que era o pessoal que era bem brutal também com a própria comunidade judaica ali. Muitos deles inclusive é o caso desse personagem, numa tentativa de se salvar, pelo menos temporariamente, de salvar a sua família, enfim, de se poupar ali um pouco. E não me parece que o Spielman faz um julgamento daquilo. Ele só não quer ter parte naquilo, assim, não é esse amigo da família vai lá, inclusive, oferecer trabalho tanto para ele quanto para o irmão. Ele, não, mas eu tenho um trabalho, eu sou pianista, e é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou continuar fazendo. E ele continua fazendo até que ele não pode mais fazer.
enquanto o irmão fica revoltadíssimo porque não quer entrar naquela, não quer ser o carrasco e tal, e condena o outro cara, e no fim o cara, por intermédio ali do Spielman, o cara vai lá e salva o irmão dele, né, de um muito provável assassinato ali num momento. Acho que ele tava, agora eu já não lembro direito, mas ele tava meio que se envolvendo com o pessoal agitado politicamente ali para realmente fazer alguma revolta, alguma coisa, e os nazistas pegaram e iam acabar com todo mundo, e esse guarda foi lá e salvou por causa do Spielman. E depois esse guarda também salva o Spielman, porque assim, não, você é muito... Vai embora! Finge que eu não tô te vendo! Ele é muito sábio, o Spielman, né? Ele é muito prudente e muito sábio. Prudente, exatamente. Prudente é uma boa forma de descrever o comportamento dele. O comportamento dele, sem dúvida. E você fez uma distinção que eu acho importante também, que é a aceitação dele não é uma resignação diante do... Porque a resignação seria a aceitação total e completa e não. O próprio ato de continuar lutando e de tentar sobreviver é um ato que não se encaixa como uma postura de resignação. Mas ele busca entender, ele busca, olha, o que está acontecendo. Antes de reagir emocionalmente, ele busca entender, né? Ele busca compreender. Ele é nesse sentido muito racional. Né? Enquanto você tem aquelas reações distintas, que são reações instintivas, são reações emocionais, que totalmente compreensíveis também, é claro, mas ele dá um passo para trás e fala, calma, né? E ele vai entendendo, ele vai compreendendo, né? Ele percebe que, olha, eu sou o exército de um homem só, né? Se eu deixar a raiva me tomar, se eu deixar o ódio me tomar, o desejo de vingança me tomar aqui, isso vai me fazer agir de maneira intempestiva e isso pode custar a minha vida. E eu não quero sacrificar a minha vida por causa disso. Eu quero continuar vivendo, eu quero superar isso, eu quero ultrapassar isso, eu não quero ficar no meio do caminho, né, por causa de uma reação mal gerida. A gente pode dizer, embora, claro, dentro daquele contexto, todas aquelas reações são compreensíveis. Se você se coloca naquela situação, né, como é que, por exemplo, você entende, é possível entender alguém que ou você trabalha para nós ou você morre. A pessoa que escolhe trabalhar para os inimigos, para o vilão, é impossível compreender essa pessoa? Não. Não, a gente tem isso, é uma característica nossa, é um instinto nosso de sobrevivência, do nosso próprio organismo. Nosso organismo quer se manter vivo, né? Os casos que nos chamam a atenção são os casos daqueles como o do Spielman, que é o sujeito que não se vende, que não se corrompe e continua lutando, continua batalhando pela vida, pela sua sobrevivência. Mas aquelas ações ali, todas sob um determinado ponto de vista, são, cada uma à sua medida, são compreensíveis, né? Mas o Spielman, ele é muito, acho que prudente mesmo, é a palavra, ele não se deixa tomar, ele não se deixa levar, ele busca primeiro entender, busca ver o que está acontecendo. Você tocou num ponto que eu achei muito importante, que a gente não tinha mencionado, que é muitas pessoas, e isso eu sei porque esse meu amigo especialista em Holocausto e tudo, ele leu muito relatos de sobreviventes, porque muitos sobreviventes escreveram livros sobre suas memórias, sobre o que aconteceu com eles, né? E muitos dizem que o que os manteve vivos foi uma espécie de respeito àqueles que morreram.
Uhum. Né? Aqueles que morreram querendo continuar vivos, querendo permanecer vivos, eu não posso, ainda vivo, me deixar levar facilmente. Uhum. Assim, respeitar a minha própria vida, né? Levá-la em conta, dar valor a ela, é uma forma de também dar valor à vida daqueles que morreram nisso aqui, que foram antes de mim. Isso vale tanto para aquele anônimo com quem a pessoa dividia quarto no campo de concentração ou no campo de extermínio, até, claro, membros da família, irmãos, Uhum. pais, mães. E isso fica. Isso está presente no filme, é possível enxergar isso no filme, que o Spielman quer se manter vivo, até mesmo como uma forma de respeitar e de homenagear aqueles que lhe eram caros e que foram mortos cruelmente, né, injustamente. Então, isso é muito. O Spielman é uma figura. O Spielman é uma figura muito sábia. Eu sempre. Eu já assisti o Pianista algumas vezes e a gente sempre se coloca naquela situação. A gente pergunta, meu Deus, se eu estivesse nessa situação, como é que eu agiria? Eu chegaria tão longe, né? A gente acaba se perguntando essas coisas e eu sempre fiquei muito impactado pela maneira como o Spielman reage, porque mostra uma profundidade de espírito, uma profundidade de caráter, de personalidade, de intelecto que realmente não são comuns. Uhum. Que Com realmente não certeza. é comum, né? No caso, a profundidade. Sim, com certeza. Com certeza. Algo bastante digno de nota, para falar o mínimo. É, Claro. tens mais alguma consideração geral sobre o filme ou alguma coisa específica que valha um comentário? Acho que. Eu tava até pensando aqui, acho que a gente. Claro, há mais coisas a se falar sobre o filme. O Pianista é um filme com muitos detalhes e, e é sempre fascinante falar sobre esses pequenos detalhes, mas eu acho que aquilo que é o mais evidente, aquilo que chama mais a atenção, né? Acho que a gente abordou praticamente tudo. A gente falou um pouco também do Polanski. O que eu queria é que quem ainda não viu, que assista. Assista Uhum, porque é como uma joia que está faltando, assim. Imagina, assim, é uma joia que se você vê, assim, enriquece a sua vida, uhum, sabe? uhum, Te mostra o quão, assim, acho que o quão divinos nós seres humanos podemos ser. uhum. E divinos até mesmo nas situações mais infernais. E eu acho que isso é algo, primeiro, que é lindo de se ver, e segundo, é um ensinamento muito profundo, muito útil e que não pode passar batido, sabe? Quem tiver a oportunidade, eu recomendo mesmo que assista o Pianista, porque é um daqueles filmes maiores que a vida, assim. Uhum, com certeza. É um baita filme. Baita filme. Uhum. Então é isso. Acho que por hoje ficamos por aqui. Tinha realmente várias outras coisas. Eu tinha feito algumas. Eu não fiz muitas notas durante o filme porque eu tava assim, meu Deus, eu tava tão. Eu fui tão tragada Uhum. pela história. Eu já tinha assistido o filme, mas nessa vez em que eu reassisti, eu senti as mesmas coisas da primeira vez. Assim, esse senso de não pode ser. Eu sei que vai acontecer, mas não pode ser. Uhum. É, Eu fico assim e também toda vez. sim, é impressionante. Enfim, eu tomei algumas notas, inclusive uma coisa que eu não tinha percebido na primeira vez, ou não tinha percebido tão claramente, porque é uma menção bastante evidente.
mas que me chamou bastante atenção nessa segunda vez que eu assisti, foi ali quando eles estão esperando para o trem, para o campo de concentração. Eles ficam lá, eu acho que eles ficam tipo uns 2 dias. Eles ficam um dia inteiro, eu não lembro, mas é um bom tempo. E o irmão dele leva um livro, que é O Mercador de Veneza, do Shakespeare. E daí ele recita aquele trecho bastante famoso do If you prick us, do we not bleed? Que é o Shylock falando. Que é aí como uma nota periférica pra gente finalizar esse episódio, e também que é algo em que eu penso bastante, que é assim, esse filme também tem o poder, assim, se for, nem que seja só por isso, mas assim, assista pra ver como que certas obras, certas coisas dialogam diretamente com a vida. E é por isso, é precisamente por isso que eu estou fazendo este canal. É precisamente por isso que eu estou trazendo pessoas para conversar sobre obras que tem algo, esse algo maior, que realmente conversa com aspectos da nossa vida hoje mesmo, que não é só sabe, assim, livros de enfeite ou filmes que a gente diz que assistiu para parecer descolado. Enfim, eu acho que essa é uma dessas obras. É um filme que realmente é muito bom sob todos os aspectos. E que talvez ele seja inesgotável também em camadas de profundidade, de coisas que a gente pode tirar dele. Isso eu só queria finalizar, para pegar um gancho, né, a partir do que você falou. Para mim, em particular, a vida sem arte é inconcebível. É inconcebível. Eu não consigo imaginar como seria a minha vida, como eu seria, se não existisse arte. Porque praticamente tudo no meu dia a dia, na minha vida, tem algo relacionado com isso. Está relacionado à arte. O Pianista é um filme que mostra isso. E é muito bom você ter levantado esse ponto. O Pianista é um filme que mostra a importância que a arte tem. A arte salva vidas, né? Sim, uma poesia. Isso não é uma frase de efeito. Não é. Não é. No caso do Spielman, a arte foi ali um dos elementos que salvou a vida dele. Salvou a vida dele. Não só porque aquela paixão que ele tinha pela música o fazia seguir adiante, né? Mas até a própria relação ali que ele estabelece durante aquela cena com o Rosenfeld, né? Ela é mediada pela música, ela é mediada pelo piano. Né? Então, inclusive, até uma certa suspense, você chegou a tocar nisso, até um certo suspense do tipo, será que se o cara tivesse falado que ele era pianista e não soubesse tocar, talvez o destino dele fosse diferente? A gente sabe que não, porque o Rosenfeld salvaria qualquer um ali que fosse naquela situação. Mas aquilo serve para mostrar, a gente tem ali duas almas muito bonitas que se tocam, duas almas que são raios de luz naquela penumbra gigantesca, imensa, e o elemento que os une, o elemento que se encontra no meio dos dois é um elemento de arte, é um objeto de arte, uma produção de arte, né? Então, não é uma frase de efeito, é concreto, é material, é real, a arte salva vidas mesmo. É isso, então, e com isso finalizamos este episódio. Achei maravilhosa a nossa conversa.
Está já convidadíssimo para retornar para a gente conversar sobre outros filmes, quem sabe livros, quem sabe discos, outras coisas. E muito obrigada também por ter ampliado aí a minha percepção, a minha impressão sobre a filmografia do Polanski. E realmente, agora faz sentido. Parece que agora tem uma certa unidade. Não parece só assim um cara aleatório fazendo várias coisas. Todo projeto que parece legal, ele topa fazer. Não. Olha, eu que agradeço, Ana. Eu achei o papo maravilhoso, foi uma delícia conversar sobre esse filme, conversar com você aqui, do jeito que a gente conversou. Pode me convidar, que eu participarei próximas vezes, sim, sem dúvida. E sobre esse elogio que você fez, é o melhor elogio que você pode fazer a um crítico de cinema, que é falar, olha, obrigado por ter tornado tal filme ou tal obra ou tal conjunto de obra mais compreensível, para mim mais interessante, porque acho que essa é a principal função, a função de um crítico de cinema, né? É mostrar ali, mostrar por meio de textos, por meio de livros, né? Mostrar, olha, tem isso aqui, e isso conecta com isso, e isso dialoga com isso. Eu acho que essa talvez seja a principal função da crítica, e que é realmente expandir o horizonte, realmente abrir o leque e mostrar, olha, há mais coisas, isso aqui é mais interessante ainda do que você imaginava, ou isso aqui é interessante ao contrário do que você imaginava. Então esse elogio é o melhor elogio que eu poderia receber, então muito obrigado. Fez minha noite, me deixou muito feliz, e muito obrigado pelo papo, pelo convite, pelo espaço, tudo, foi muito bom, gostei muito. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Eu não sei ainda sobre o que será, mas será bastante interessante como esta conversa foi. Até mais.